Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse dia tão maravilhoso que nos dá a salvação em Cristo, que renova as nossas forças, a nossa alegria, a nossa vontade de viver, Senhor. Obrigado, Deus, pela oportunidade de cantarmos louvores ao Teu nome de maneira tão livre em nosso país. Obrigado, Senhor, por dar-nos a oportunidade também de contribuirmos com o Teu reino e consagrarmos ao Senhor as nossas ofertas e dízimos, ó Pai. Rogamos que o Senhor as use para a Tua glória, Senhor. Obrigado por estarmos juntos nesta manhã, Senhor. Fala ao nosso coração, revisita as nossas lembranças, as nossas memórias. Traz de volta, Senhor Deus, a importância do nascimento do Teu Filho Jesus, o maior presente que o Senhor deu à humanidade, Senhor. Nos faz renovar a compreensão, perceber o quanto, Deus, isso é importante para nós, nossos filhos e para todas as pessoas, ó Deus. E nos faz também, Senhor, testemunhas desse amor, testemunhas dessa graça. Essa é a nossa oração, Pai, que nós fazemos agora, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Muito bem, convido você ao texto de Isaías, capítulo 9, e quero recomeçar a contar a velha, linda história do Natal. Que Deus nos dê graça para reencontrarmos mais uma vez nas Escrituras o significado do Natal, do nascimento de Cristo. Pode acender as luzes, por favor, Eli. Isso. Isaías capítulo 9, do verso 1 ao verso 7. É o texto que vamos compartilhar nesta manhã. Todos acharam? Amém. Diz assim o texto sagrado: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como os que regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que lhes oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas, como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, está diante dos nossos olhos e do nosso coração palavras da profecia de Isaías, que já se realizaram em Jesus e que ainda não se realizaram plenamente e que se realizarão com a volta de Cristo. Uma verdade, Deus, universal, transcendente, uma verdade para todos os povos, todas as línguas, Senhor, todas as etnias, uma verdade, Deus, que transpassa o tempo, as eras, as gerações, uma verdade, Senhor, que nos alcançou e que nos mantém vivos. Por isso, Deus, pedimos sabedoria agora ao Senhor, para ouvirmos a Tua voz e entendermos a Tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus, proclamamos essa Tua palavra e clamamos que o Teu Espírito nos faça compreendê-la. Amém. Amém. Mais uma vez, as luzes de Natal começam a surgir. Lá no condomínio onde eu estou morando, me entregaram um papelzinho de concurso para você decorar a sua casa com as luzes de Natal.
E quem fizesse a melhor decoração tinha prêmios para o primeiro, o segundo e terceiro lugar da decoração das nuvens de Natal, das luzes de Natal. E também convidando para visitar uma praça lá, que já iluminaram, e de fato passamos por lá ontem à noite e vimos que está bem bonitinho e tal. E essas luzes, elas têm uma simbologia. A simbologia das luzes diz que o Natal trouxe uma nova perspectiva, um novo modo de ver a vida. Trouxe luz para que a luz iluminasse uma realidade que estava obscurecida, uma realidade que estava apagada. Essa é a simbologia por trás das luzes do Natal. E nós não vivemos, meus irmãos, sem luz, porque o mundo é um lugar escuro nas suas mais variadas dimensões, não é mesmo? O mundo é um lugar de trevas. Se nós perdêssemos o sol, que é o elemento aqui que Isaías usa para falar de Jesus, se nós não tivéssemos sol, em poucos dias ou poucas horas, muitas pessoas morreriam. A luz é essencial para que a gente possa viver. Sem luz nós não vivemos. Sem luz não há vida. Existem duas dimensões do Natal e elas se conflitam cada dia mais, e me parece que elas vão continuar se conflitando daqui adiante. A primeira dimensão do Natal é a dimensão comercial do Natal. Você já deve ter visto, já deve ter sido tocado pelas musiquinhas, pelos comerciais e pelo apelo a comprar coisas e dar presentes. E as músicas, como por exemplo, Nasce Jesus, é nossa luz, tal e tal, aquelas músicas de Natal, estão sendo substituídas por outras canções. Então é Natal, e Ano Novo também, tarará, tarará, não é isso? E cada dia mais o sentido do Natal vai ficando de lado e vão colocando no lugar dele outras músicas e uma outra intenção para o Natal. De modo que esse conflito vai continuar existindo sempre. Agora, o que não se pode ignorar é que o Natal é a grande verdade da grande luz. O Natal é a chegada da grande luz. O Natal é o nascimento da luz que ilumina o mundo. Isaías está dizendo aqui: os povos que caminhavam em trevas ouviu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. O Natal é isso. O Natal é, em essência, o nascimento de Cristo. Mateus, citando Isaías, vai dizer: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. E João faz a mesma afirmação a respeito de Cristo. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Isaías vai dizer que nós vivíamos na terra da sombra da morte, mas raiou sobre eles uma luz. E João, quando se depara com essa luz, vai dizer: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Eu assinei hoje pela manhã um programa de leitura da Bíblia pela internet que percorre o caminho do Natal, de hoje até a data de Natal. Todo dia tem uma leitura para fazer. Eu fiz isso, convido você a fazer isso também, porque nós precisamos relembrar, precisamos ressignificar o que é que Jesus, o que é que essa luz de Cristo fez e faz por nós. Eu preciso, de novo, abraçar esse fato. Eu vinha para cá e no caminho vinha pensando, qual é a diferença entre aqueles que possuem essa luz na sua existência, na sua vida, e aqueles que ainda não viram a luz,
aqueles que ainda estão cegos, no escuro. Qual é a diferença? Que diferença essa luz faz? É sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Mas em que sentido o mundo está em trevas? Isaías está dizendo que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Mas em que sentido o mundo está em trevas? Em termos bíblicos, a expressão trevas se refere tanto a mal quanto à ignorância. Você pode se referir às trevas quanto à maldade, como você pode se referir às trevas quanto à ignorância, à falta de conhecimento, à falta de condição, de capacidade de conhecer as coisas. O mal, o mundo está repleto de maldade e sofrimento. Não preciso dizer muita coisa. Nos próprios dias do nascimento de Jesus, já existia fome, violência, perseguição, desabrigados, refugiados. Jesus e sua família, Maria, José, foram pessoas que ficaram desabrigadas, tiveram que se refugiar em outro país. Havia opressão generalizada. Roma já exercia o seu domínio. Escravidão, dificuldades. O mal já estava presente. Então, as trevas, o mundo estar em trevas, significa que o mundo está no mal, ou o mundo jaz no maligno. O mundo não é um lugar de bênção, o mundo é um lugar cheio de trevas. Como é que nós podemos descrever hoje esse mal? E nós fizemos essa descrição aqui lá no retiro, e eu vou ser breve, mas o apóstolo Paulo diria assim: nos últimos dias os tempos serão trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmos, pessoas avarentas, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, gananciosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afaste-se. Eu não tinha visto essa cena. Um jovem adolescente me falou da cena e depois acabou que eu acabei vendo. Não sei quantos de vocês viram a reportagem de um adolescente dando um soco no professor na sala de aula. Não sei se vocês viram, né? Acho que a maioria de nós viu. Pois é, Paulo descreveria assim esses tempos. Tempos difíceis. Tempos cheios de maldade. Eu citei esse texto aqui no sábado passado. Passado. Não, domingo retrasado. Isso, domingo retrasado. E uma pessoa ficou assim aborrecida, porque comecei a dar detalhes do tempo, né, desse tempo, e a pessoa não conseguiu se aguentar e reclamou: poxa, mas isso aqui está parecendo o Jornal das 10, Jornal da televisão, ela falou, né? Eu falei: a senhora tem razão, eu vou desligar o jornal, vou passar para uma parte mais agradável. Porque é verdade, né? Não chega uma hora que você fala: não aguento mais ver desgraça. Desliga isso, não aguento mais, isso está me afetando. A gente é intolerante a esse mal, a gente não quer ficar contemplando esse mal. Bom, passado isso, uma pessoa que estava lá nesse mesmo encontro disse assim: poxa, mas você escreveu lá, você exagerou na dose. Eu falei: rapaz, infelizmente é o que eu senti de fazer, foi o que eu fiz. Ele falou: você sabe o que aconteceu essa semana? Eu falei: o que aconteceu? Aqui na rua da igreja, aqui do lado? Não, o que aconteceu? Um estudante aqui, um funcionário da PAC, da escola ali do lado, saiu de Uber de dentro da PAC, quando chegou na rua da igreja, foi cercado por um carro, desceram 4 assaltantes, todos de fuzil na mão, e assaltaram o jovem, levaram tudo, levaram o motorista, levaram o carro, deixaram os 2 sem nada na rua. Eu falei: você acha que eu que estou exagerando? Você acha que sou eu que estou exagerando, que os dias são maus? Homens cruéis, gente desapegada a pai e mãe, gente corrupta por todos os lados. Enfim, o mal é nesse termo. Trevas significa mal nesse sentido. O outro aspecto da palavra trevas é a ignorância. Trevas simbolizam a ignorância da humanidade. Ninguém sabe o suficiente para curar o mal e o sofrimento existente. Nós, seres humanos, não temos remédio para curar a nós mesmos. Nós não sabemos o que fazer.
E quanto mais pretensão temos, mais fica claro que não vamos conseguir resolver isso. Eu tenho 2 exemplos para te dar. O primeiro exemplo é a questão da Cracolândia. Como é que consegue-se resolver a questão da Cracolândia? Os governantes arrancam os cabelos, mas não tem jeito. Você tira daqui, eles vão para lá, você tira de lá, põe para cá, e põe médico, e põe casas, e põe assistência, e põe o que você quiser, e as coisas continuam como estavam. E um outro exemplo disso, mais em termos estruturais, em termos governamentais, é Cuba. Eu assisti um documentário ainda ontem à noite sobre Cuba, e quando Fidel Castro, ainda jovem, toma o poder naquele país, o povo estava muito feliz demais. E as coisas começaram a melhorar. E a União Soviética começou a investir dinheiro ali, a saúde melhorou e muitas coisas melhoraram. E eles ficaram encantados com a Revolução Cubana, o socialismo e tudo mais. E aí você vai a Cuba hoje e você vê o estado do país e aí você percebe que uma filosofia, um modo de governo não consegue colocar um país em ordem, porque nós somos ignorantes, nós não temos sabedoria para construirmos a vida por nossos próprios meios e méritos. De qualquer maneira, a gente não deixa de ter a pretensão, não é mesmo, meus irmãos, de acreditar que nossas pequenas luzes serão suficientemente capazes ou serão suficientes para resolver as coisas que sem Deus não é possível. Pense agora, talvez, na sua própria condição, na nossa própria condição. Quantas vezes a gente não acha que a nossa própria luz é suficiente para resolver nossos problemas? Quantas vezes a gente recorre aos nossos recursos e não espera ou não considera a intervenção de Deus e a luz de Deus sobre uma necessidade ou alguma outra coisa? O que Isaías está dizendo é que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na sombra da morte, raiou uma luz. E mais adiante vai dizer, porque ele destruiu o jugo que lhes oprimia, havia uma opressão, essas trevas eram sinônimo de opressão sobre o povo. Uma canga estava sobre os seus ombros. E eles lutavam usando botas de combate e vestes para poder se livrar daquilo tudo, mas um menino nasceu. Um menino foi dado. E esse menino será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E sobre o domínio desse menino haverá paz sem fim. E ele vai estabelecer o seu trono com justiça e retidão, desde agora e para todo sempre. Essa é a promessa do Natal. Amém? O realismo do Natal, meus irmãos. O que muda com o Natal? Em que o nascimento de Cristo afeta a nossa realidade. A mensagem do Natal é essa: o mundo vai de mal a pior mesmo, e não temos como nos curar e nos salvarmos a nós mesmos. Contudo, há esperança. A mensagem do Natal é essa: o mundo vai de mal a pior mesmo, não se engane que o mundo não vai conseguir sobreviver, se autossustentar. Essa é a verdade. A mensagem do Natal é que há esperança. Contudo, há esperança, porque um filho nos foi dado. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Isaías vai dizer que sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Essa luz, meus irmãos, note que veio de fora para dentro. Isaías não disse que sobre esses homens nasceu uma luz dentro deles e eles passaram, por meio da sua própria luz, iluminar as coisas e resolver as coisas. Não. Essa luz raiou sobre eles, é uma luz que veio de fora, é uma luz que trouxe libertação de fora para dentro. Não tem a ver com o mérito humano. O que essa luz trouxe, ou o que essa luz traz? Isaías usa o sol como uma referência a Jesus, e a luz proporciona ao menos 3 coisas na vida. A primeira coisa que a luz proporciona é vida. Se o sol se apagar, a gente sabe que a gente morre, e as coisas só acontecem. Por exemplo, respire fundo agora.
Isso. Fecha seus olhos para você respirar melhor, vai. Ok. Nós só conseguimos respirar esse ar porque o sol fez a fotossíntese nas plantas. E as plantas renovaram o gás carbônico em oxigênio. E você pode estar no centro da cidade, na selva de pedra, e de alguma forma o sol vai ter que se incidir sobre plantas e o oxigênio vai ter que repor esse gás, caso contrário você morre. Faz aquela brincadeira de colocar a coberta na cabeça e ficar ali respirando. O que acontece dentro de pouquíssimo tempo? Você não começa a sentir falta de ar? Tem ar lá dentro. O problema é que o ar que tinha, você consumiu e jogou o gás carbônico para dentro da mesma coberta, para dentro do mesmo... Não é? Percebe isso? Isaías está dizendo que, olha só, o que Paulo afirma. Porque em Jesus vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram. Não há vida fora dele. É nele que nós vivemos, nele que nós existimos. Pedro também vai dizer que vocês mataram o autor da vida. Jesus é o autor da vida. E João, como nós já lemos aqui em 1 João, vai dizer que estava chegando ao mundo a luz que ilumina todos os homens, aquele que a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Esse menino que nasceu tem as prerrogativas do Deus Criador. E é nesse menino, por causa desse menino, que nós existimos e nos movemos. É a bondade desse menino, é o poder desse menino, que trouxe vida para toda a humanidade. E nós podemos falar de vida num sentido espiritual, mas também temos que falar de vida num sentido muito específico, vida biológica, inclusive. Não é só vida em sentido não material, é também vida em sentido material. Bom, tomamos o nosso ser emprestado de Deus e perdemos esse relacionamento original com Ele, por isso a vida ficou cheia de morte, de mal, e a morte nos alcançou. E por isso, o que chamamos de vida, meus irmãos, hoje está cheio de maldade, de desperdício, de sofrimento, de conflito, de desequilíbrio. Por isso, o que a gente chama de vida hoje, no seu sentido mais amplo, está contaminado, está embotado, por assim dizer, está envelhecido, está sendo corrompido. João vai dizer assim, palavras de Jesus no Evangelho de João, falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sabe, irmãos, não está no sermão isso, eu vou compartilhar com você esse insight aqui. Essa semana eu conversava com uma irmã, e ela perguntando como estava indo a casa lá e tal. Eu falei, olha, aqui está maravilhoso, né? Estou me adaptando. Ela falou assim, a gente se adapta a coisa boa, não é? Eu falei, é verdade, isso é certo, coisa boa, a gente sempre se adapta rápido. E aí eu disse assim, mas eu já passei por tanta coisa, já subi, já desci tantas vezes. Isso me faz perceber, meus irmãos, que não é a qualidade de vida que podemos adquirir que nos sustenta. Não é uma casa melhor, não é um carro melhor, não é um lugar mais seguro, não é uma cidade mais pacífica. O que Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo.
Quem me segue nunca andará em trevas. Trevas aqui tem várias dimensões de trevas. Nunca andará na ignorância. Nunca andará perdido. Nunca andará desconectado. Veja a outra dimensão de luz aqui, que a luz nos traz. Verdade. Tente apagar os faróis do seu carro numa estrada à noite e veja o que acontece. Apague as luzes do seu carro e tente trafegar pelas estradas. Já fez essa experiência? Eu sempre faço com as crianças para deixar elas com medo, né? Quer dizer, quando eles eram crianças, agora eles não sentem mais medo. Fala, pai, para de bobagem. Agora é idiota fazer isso hoje, né? Mas às vezes eu faço, só para ver o que acontece. Se não tem luz, você não enxerga a verdade. Você não enxerga o caminho. Não é verdade? A luz revela a verdade sobre a pista, a verdade sobre os postes, a verdade sobre os relacionamentos. A luz revela a verdade sobre nós mesmos. A luz de Cristo revela a verdade sobre a vida, sobre Deus. Aquele que anda comigo, aquele que me recebe, nunca mais andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz que faz você enxergar a vida. Enxergar a vida como ela tem que ser vivida. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em outras palavras, quando nós perdemos essa vida de Deus, nos desconectamos de Deus e não temos mais sabedoria, entendimento, compreensão para administrarmos a nossa vida, quando Jesus chega, Ele nos devolve essa relação com Deus. E agora nós podemos viver, como Jesus falou, todo aquele que vem a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus nos desconecta novamente com Deus, então agora conseguimos enxergar novamente, ver o caminho, ver a verdade e dar valor ao que a vida de fato, o que tem valor de fato na vida. Ninguém pode restabelecer essa sua relação com Deus a não ser o menino que nasceu. Essa é a mensagem do Natal. A terceira coisa que a luz faz é revelar a beleza das coisas. Nós constantemente viajamos para uma cidade muito bonita, a igreja já esteve lá, Águas de Lindóia. E tem uma estrada muito gostosa, muito encantadora, cheia de curvas, assim, lugares bonitos. E praticamente todas as vezes que nós vamos para lá, a gente tem que fazer uma pausazinha, tirar uma foto e tal, e contemplar a estrada. E algumas vezes, não porque queríamos, mas contingencialmente, pegamos aquela estrada à noite. Qual a diferença? Você pega uma estrada linda de dia. À noite, como é aquela estrada? É horrível. É assustadora. Porque aquelas montanhas, aqueles vales que são tão encantadores se tornam fossos escuros que você não sabe exatamente o que vai acontecer. E essa estrada, em especial, é uma estrada cheia de curvas e você não consegue perceber a beleza que a estrada tem. Mateus vai dizer assim, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca no seu lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Você coloca a luz em cima de um lugar alto para que você possa ver todas as coisas, ver a beleza das coisas e ver a verdade das coisas. O salmista vai dizer, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, um dia declara outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Depois de um dia claro, a noite se apropria da luz, da sabedoria daquele dia e conta a outra noite o que ela aprendeu com o dia. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Como é um dia ensolarado e como é um dia nublado. O mesmo lugar, num dia nublado, fica horrível, né? Ele perde a beleza. Mas quando aquele mesmo lugar é iluminado pelo sol, as cores, o ambiente, tudo se renova e uma beleza enorme surge.
Isso são analogias para falar da luz do mundo, para falar da luz de Cristo. Como é e como era a sua vida antes que essa luz entrasse em você, antes que essa luz iluminasse você. Qual a importância dessa luz iluminando o seu coração? É tempo de revermos e revisitarmos o valor do Natal. Meus irmãos, tudo que é amável vem de Deus. Saibam as pessoas disso ou não. Tudo que é amável vem como dom gratuito das mãos do Criador de todas as coisas. O resplandecer da luz do Natal. Sabemos que só Deus tem a vida, portanto, a verdade e a alegria que não somos capazes de gerar por nós mesmos. E como é que essa luz resplandece ou resplandeceu sobre nós? Isaías responde essa pergunta de como a luz divina, a luz de Cristo, a luz de Deus resplandeceu sobre nós de maneira muito objetiva nesse texto. Diz aí no versículo 6, porque um menino nos nasceu, o menino nos nasceu, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. São esses adjetivos dados a essa criança, esses títulos dados a ela, que só pertencem a uma pessoa. Só poderiam pertencer e só pertencem a Deus. No entanto, o menino nasceu. Ou seja, Deus se fez menino. Ou seja, Deus habitou entre nós. E isso, meus irmãos, não se compara, essa afirmação não é feita por nenhuma outra fé, nenhuma outra confissão de fé, nenhuma outra religião. Nosso Deus é o único ser pleno e é o próprio Deus. Ele é plenamente humano e plenamente Deus. Nós não temos um Deus que está longe de nós, que não sabe do que vivemos, não sabe o que passamos. Um Deus que não veio atrás de nós, que não nos procura. O Natal diz que Deus, o Pai eterno, o Deus forte, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, foi dado na forma de um menino que nasceu. Veja, João vai dizer, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Em Jesus estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando João olhou para a face de Jesus e vimos na sua face uma face cheia de graça e de verdade. Dizer que celebramos o Natal chega a ser pequeno demais nesse instante. Nós celebramos entusiasmados, nós estamos alegres porque precisamos adorar o Rei. Estamos alegres porque temos que bendizê-lo, temos que, em amor e adoração, nos rendermos a Ele. Por quê? Porque, antes de tudo, Jesus é o mesmo Deus forte, o mesmo Pai eterno. E porque nós não podemos, meus irmãos, apenas gostar dele, nós temos que adorá-lo definitivamente. É isso que precisamos fazer. Veja que interessante, o texto de Isaías vai dizer que, pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso quer dizer? O que Isaías está dizendo é que o esforço humano, o esforço de se conquistar a vida, o esforço do guerreiro de combater, então a bota, o uniforme militar, tudo isso vai ser queimado no fogo. Não há mais necessidade de você lutar para conquistar essa vida.
Porque um menino nasceu. E Ele é que vai te dar essa vida. Essa vida não é conquista sua. Essa vida não vem do seu esforço. Essa vida não vem da sua força. Essa vida lhe é doada. Essa vida foi doada a você. Por isso, não dá para olhar para Jesus e apenas admirá-lo. Nossa, que homem importante. Não. Nós temos que nos render diante da sua majestade, do seu poder, da sua glória. Sobre ele está, sobre os seus ombros está o governo. Ele é um grande general. Ele é um grande senhor. Ele é um grande líder, um grande rei. E o seu reino de justiça e de retidão durará para sempre sobre nós. E Ele é o Senhor da glória, é o Senhor dos senhores. Aquele menino que nasceu é o Senhor do universo. O texto diz que Ele é o maravilhoso conselheiro. Isaías o assim chama. E eu leio para você: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Me chama a atenção a voluntariedade de Cristo. Cristo se faz um de nós voluntariamente, e Ele é um conselheiro maravilhoso, porque Ele viveu o que nós vivemos. Ele sabe o que você vive. Não há nenhuma experiência humana da qual Cristo diga assim: não sei do que se trata. Depressão, Cristo sabe o que é. Dificuldade econômica, Cristo sabe o que é. Injustiça, Ele sabe. Traição, Ele sabe. Dor, Ele sabe. O que Cristo não sabe? Porque Ele tomou a nossa forma. E Ele não fez isso por obrigação. Ele é um conselheiro maravilhoso porque Ele sabe do que você está passando, e Ele fez isso porque Ele quis fazer isso por você. Foi voluntário o que Ele fez. Às vezes nós fazemos tantas coisas, e às vezes coisas muito boas, e coisas importantes, e coisas nobres. Mas quase todas as vezes nós não a fazemos voluntariamente. Nós as fazemos de modo interesseiro ou interessado. Se você não vai ganhar alguma coisa diretamente com aquilo, você vai ganhar um reconhecimento que te faz bem. Não é difícil você fazer algo bom e não dizer que você fez? Não é difícil você ajudar alguém e esconder a mão direita de modo que a esquerda não veja? A gente sempre faz na expectativa de uma recompensa de alguma forma. Não foi assim que Jesus fez, não foi assim que Deus ofereceu seu filho. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, diz Isaías. Veja só, o menino nasceu, amém? Glória a Deus, o menino nasceu. Mas ele também foi dado à humanidade. O que você faz quando recebe um presente? Você tem que receber o presente e agradecer, não é? O presente foi dado. Você recebeu o presente? Então você tem o que agradecer por esse presente que Deus deu à humanidade, não tem? Muitos têm o presente à disposição, mas não receberam o presente. O menino nasceu e foi dado, mas as pessoas não recebem o menino. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o presente da vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Salvo do quê, meus irmãos? Da escuridão, das trevas, da opressão, do jugo. Quem crê nele
não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Há uma grande comitiva, um grande esforço no nosso país de mostrar que uma criança não nasce menino ou menina. E se eles conseguirem provar que uma criança não nasce menino ou menina, eles conseguem contradizer o Criador do menino e da menina. Eles conseguem desdenhar da cara do Criador. Eles conseguem dizer, está vendo aí? Não é Deus quem determina isso. Quem determina isso somos nós. Nós temos o poder de determinar. Nesse sentido, que eu acho, e em outros tantos sentidos, que eu penso que as pessoas estão assim, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Note que você não precisa merecer esse presente. Você não precisa conquistar. Muito menos precisa comprar. Você precisa apenas aceitar o presente. O jugo foi quebrado. A carga foi tirada do seu ombro. A vara do seu opressor foi jogada para longe. O seu calçado de batalha pode queimar. A sua veste suja de sangue pode pôr no fogo. Porque eles vão servir de combustível para o fogo, mas não servem para mais nada na sua vida. Isso é a graça de Deus. Os presentes de Natal. Eu termino falando dos presentes de Natal. Tem alguém aqui que não vai comprar presente no Natal de propósito? Assim, não vou comprar presente no Natal, não, pastor. Não gosto do Natal, não vou comprar presente. Não precisa responder, não. Não precisa levantar a mão. Eu, algumas vezes, não comprei, mas sempre ganhei. Isso é uma coisa boa. Às vezes não compro porque não dá para comprar, enfim, mas não é isso. Sabe quando você recebe um presente e que esse presente te desafia a engolir o seu orgulho? Tipo um amigo secreto, e aí você recebe um livrinho assim, como emagrecer, dieta, tal da onda. Aí você olha e fala, pô, por que eu recebi esse livrinho de dieta, né? E aí você recebe, não, devolve essa porcaria, eu não quero esse livro, não. Não estou gordo, quem disse que eu estou gordo? Só estou com 120. E você tem que engolir, né? E não é só nessa época do ano que a gente recebe dádivas e que precisamos engolir o nosso orgulho para receber um presente. Por exemplo, quando a gente está em situação financeira difícil, a gente tem que engolir o orgulho para receber um presente. Para alguns custa muito caro isso. Agora, nenhum presente que possa nos ser dado, nenhuma ajuda, pode ser comparada ao orgulho que nós precisamos engolir definitivamente ao aceitar o presente de Deus para nós, Jesus Cristo. O presente de Jesus é sempre mais difícil de ser aceito. O Natal significa que estamos perdidos e que somos incapazes de nos salvar e que nada menos que a morte do Filho de Deus pode nos salvar. E isso não temos como merecer ou pagar de alguma forma, só podemos responder a isso com amor, gratidão, obediência e adoração. Se ainda não reconhecemos isso, o Natal vai permanecer escondido para nós. Qualquer pessoa que não reconhecer
e engolir o seu orgulho e não reconhecer que somente o presente de Deus dado à humanidade é capaz de nos salvar, e esse salvar tem múltiplas dimensões, vai compreender o que de fato o Natal significa. Eu terminei, meus irmãos, ainda são 11h30, olha que coisa boa. 11h25, na verdade, 23, na verdade. Então, vou aproveitar que o culto está mais comprido agora, né? Como antigamente. Tá. E eu quero orar junto com os irmãos. E eu queria desafiar você a pensar no Natal essa semana. Aliás, essas 4 semanas daqui até o dia 25, aproximadamente. Não é a data do nascimento de Jesus, a gente sabe disso. Talvez Jesus nem tenha nascido nessa época do ano, provavelmente. Mas é a data que nós, historicamente, separamos para celebrarmos isso. E o que importa não é que a gente vai fazer isso agora. A gente faz isso o ano todo, não é verdade? Quantas vezes durante o ano nós já não adoramos o menino? O Deus poderoso, o maravilhoso conselheiro, não é? Mas é essa época que nós vamos proclamar isso. É essa época que nós vamos pegar nossos filhos e recontar para eles essa história. Eu estou vendo o Pedro ali no colo do Ada e lembrando do Lucas nos meus braços, né? Agora não dá mais para pegar o Luquinhas no colo. Mais fácil ele me pegar no colo dele do que eu pegar ele. Mas é hora de se recontar essa história. Filhos adolescentes, é hora de revisitar as Escrituras. Para você, primeiro, ou por você primeiro, e por eles. Porque essa história não pode ficar oculta em casa. Diga para mim, quem já montou a árvore em casa? Levante sua mão. Olha aí, o pessoal montou a árvore em casa. Joia? E o que isso quer dizer? Em compreensão infantil, quer dizer que o Papai Noel vai chegar daqui a uns dias. Certo? Botou a árvore para quê? Quem é que desce pela chaminé e põe o presente no pé da árvore? Todos os desenhos vão dizer isso para ele. Todos os comerciais vão dizer isso para ele. Toda a mídia vai dizer isso para ele. Na escola vão dizer isso para ele. Os amigos vão comentar isso e vão perguntar para ele: e aí, o que o Papai Noel te deu? Não é? A sua sala vai ficar linda. Espero que a sua árvore seja uma árvore linda e que embeleze sua sala. Ela vai ficar iluminada. À noite vai ter um elemento de luz diferente na sua sala. É bem legal isso. Eu acho legal, acho bonito essa fase do ano, né? E as luzinhas piscando, e os LEDs agora ficaram cada vez mais bacanas, né? Tem cores, tem, enfim. Tá, mas e o que aconteceu de fato? A sua árvore de Natal e a estrela da árvore de Natal é uma paráfrase da realidade do seu coração e do coração dos seus filhos? A luz do menino iluminou sua casa, ilumina seus relacionamentos, ilumina todos os membros da sua família. Ceia de Natal. Que legal, né? É o mesmo frango de sempre, a mesma farofa de sempre, a mesma maionese de sempre, o mesmo pavê de sempre, a mesma piada do pavê de sempre. É o mesmo tudo de sempre, né? Mas aí acontece uma coisa assim, as pessoas se juntam, as pessoas se mobilizam, e aí senta na mesa do Natal e alguma coisa acontece. A minha oração por mim, a oração que eu faço por mim mesmo é: Senhor, me ajuda a ressignificar
o nascimento de Cristo, meu Salvador. Me ajuda a compreender mais e melhor em quantas dimensões, a profundidade, a extensão, a largura, em quantas dimensões a salvação de Cristo nos afetou e me afetou e me comprou. Porque ainda tem muita coisa que eu não sei, irmãos. O apóstolo Paulo ora pela igreja dizendo assim, que os olhos de vocês se abram, que o entendimento de vocês se expanda para perceber a profundidade, a grandeza, a altura, porque é insondável os tesouros que nós temos em Cristo. São insondáveis. Tem muito mais do que árvore, tem muito mais do que luz. Não precisamos demonizar essas coisas, meus irmãos, são simplesmente coisas. Agora não podemos nos esquecer do que é essencial. Isso não. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa que é óbvia para crente. É ceia de Natal? E aí, pessoal, Feliz Natal, Feliz Natal, vamos comer? Vamos. Todo mundo senta e a gente faz o quê? Ah, entendi. Boa, Lourdes. Ora. Nós fizemos um convite para algumas pessoas irem passar o ano novo conosco. E entre essas pessoas, há 2 meninos homossexuais. E a pessoa para quem nós convidamos falou assim, ele também pode ir? Porque em tese, na casa de um pastor, um gay não é bem-vindo. Mas não é só gay, meus irmãos, é gay mesmo, assim, sabe? Gayzão mesmo. Assim. Daqueles que chamam atenção, que pinta o olho, que bota brinco, que... Entende isso? Eu falei, mas como assim? Não estou entendendo. Que pergunta mais sem jeito é essa? É lógico que é para vir. É claro que tem que vir. Mas não se incomode com a luz. Não se incomode com a luz. Aliás, Jesus falou que quem era a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Faça isso, tá bom? Daqui para o Natal e o fim de ano, reveja a história de tudo. A história do seu coração, a história da salvação de Deus sobre a sua vida. Comece a partir de você mesmo, comece a partir da sua própria realidade e expanda isso para a sua família, seus filhos, seu esposo, seus amigos, vizinhos. Jesus, o menino que nasceu e nos foi dado, é um presente para nós. Vamos orar, meus irmãos? Convido você a ficar em pé. Deus nosso Pai, obrigado por nos dar esse menino conselheiro, maravilhoso, Deus forte. Obrigado porque ele trouxe esperança à terra, Senhor. Obrigado porque essa esperança chegou até a minha vida e a vida dos meus irmãos. Obrigado, Senhor, porque o reino de Deus está estabelecido entre nós. Não com o poder humano, não pelas vias do poder humano, as vias governamentais, as vias policiais, as vias científicas. O reino do Senhor está estabelecido no meio de nós e os sinais desse reino é justiça, amor e fé. Nós temos paz, Senhor, desfrutamos de relações justas, somos feitos instrumentos teus, vivemos em justiça, em bondade, experimentamos a misericórdia, somos luzes, Senhor Deus, para outras pessoas, porque o teu reino está no meio de nós, porque o teu reino nos alcançou. Senhor, nós temos tantas e tantas coisas para celebrarmos, ó Pai. Temos, Senhor Deus, infinitas coisas, infinitos detalhes a perceber, a tua bondade, Deus. Senhor, o que temos em ti é infinitamente maior do que o que nós não temos na vida. Senhor, se há alguém no meio de nós, se há alguém de dentro do teu povo, que se queixa, que reclama, que
que está triste, que está abatido por causa de qualquer coisa que não alcançou, porque o ano vai acabando, os seus desejos não foram cumpridos. Senhor, revela-te a ele, revela-te a ela, Pai. Mostra-te como Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor do universo, e o bom pastor que está conosco, o conselheiro maravilhoso, o Espírito da verdade, que nos dá luz, entendimento, graça, vida a cada dia. Senhor, o que o Senhor tem feito por nós. Não há Deus como o Senhor na face da terra que cuida e que trabalha em prol daqueles que o amam. Senhor, não há Deus como o Senhor. Pai, os meus irmãos e eu sabemos que esse ano para mim foi um ano difícil. Mas eu me encho, Deus, de gratidão ao Senhor. Eu me encho de alegria, Senhor. Eu me encho de vida, de paz, de sonhos. Eu quero, Senhor Deus, ser renovado pela força do Teu Espírito, Senhor. O Senhor não nos deu um espírito de covardia. O Senhor nos deu um espírito de coragem, de fé e de amor, Senhor. Eu me encho de esperança de voltar, Senhor Deus, a ter a energia necessária, a força, a vontade, a ter as minhas memórias, o meu coração, a minha mente, o meu corpo curado, Senhor Deus. Poder abençoar, ser abençoado, Deus, abraçar meus irmãos, ser abraçado por eles. Amar, trabalhar, Senhor Deus, ganhar o pão de cada dia, desfrutar do suor do nosso rosto, Senhor Deus. Deus, como eu almejo que o Senhor me revisite, me encha novamente, Deus, com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E nesse momento, Senhor, a minha busca se afunila ao momento que o Senhor deu Jesus como um menino que nasceu, um filho que o Senhor me deu. Ao receber, Senhor Deus, a Jesus, o único caminho, a única verdade, a vida, aquele que vem a mim não andará em trevas. Senhor, eu não ando mais em trevas. As minhas trevas pessoais, as trevas dos meus medos, as trevas das minhas fraquezas, Senhor, as trevas das minhas dores pessoais, as trevas da minha genética, as trevas, Senhor Deus, de mim mesmo. O Senhor me ama acima do que eu sou, Senhor. O Senhor me ama incondicionalmente. Isso me faz desejar viver e amar também e viver a vida que o Senhor tem para mim, Pai. Senhor, eu desejo para os meus irmãos também esse mesmo espírito, essa mesma busca, Pai. Que eles encontrem no Senhor esse mesmo lugar de reconciliação e de vida. Em nome de Cristo eu oro. Amém, Senhor.